texto de hoje, ainda no versículo 20 de Gálatas 5, né? Eu vou ler o verso 19 e as duas primeiras palavras do verso 20. Estamos fazendo esse estudo sobre as obras da carne, né? Então, as quatro primeiras, como nós vimos, são os pecados sexuais, né? Adultério, fornicação, impureza e lascívia. Depois, os pecados religiosos, idolatria, e hoje nós vamos falar sobre feitiçaria. Depois, os pecados contra o amor, né? Mas hoje é a feitiçaria. A palavra aqui no original grego é pharmakeia. Se a Sloane estivesse aqui, né? É de onde vem a palavra farmácia, né? A mesma origem aqui. Inicialmente, a farmaqueia era o uso do farmacon, ou a fabricação, ou a elaboração do farmacon. Farmacon é o medicamento, ou então é a droga, no sentido bom da palavra, né? De onde vem a palavra drogaria, não é isso? Então, era esse o significado original dessa palavra que o apóstolo Paulo está usando aqui. Depois, com o tempo, essa palavra passou a significar também o abuso dessas drogas, o abuso dessas substâncias, ou também o uso dessas drogas para envenenar, né? Para matar, e não para curar, não para fazer o bem. Já se disse que a diferença entre o medicamento e o veneno é a quantidade, né? Então, exatamente isso. E, finalmente, no tempo do apóstolo Paulo, ou um pouco antes, ela já passou a designar também a feitiçaria, né? A bruxaria. Às vezes você vê aqueles desenhos animados da Madame Mim, né? Maga patológica, que elas têm aqueles caldeirões e vão botando asa de morcego, língua de sapo, não é isso? Rabo de lagartixa, não é isso? E vai lá mexendo e sai aquela fumaça. Isso é engraçado, né? Mas originalmente é exatamente esse pecado aqui que Paulo está falando sobre como obra da carne, né? Essa passagem também é usada, por exemplo, no Antigo Testamento, na Septuaginta, para se referir aos magos que disputaram com Moisés e Arão logo no início, né, nas suas manifestações ali, né? Nós lemos em Êxodo 7 que o faraó mandou chamar esses magos, esses encantadores, né, do Egito, e eles fizeram a mesma coisa que Moisés e Arão estavam fazendo com os seus encantamentos, com as suas farmaqueias. Ou seja, eles, nesse caso aqui, a referência é transformar varas em serpentes, né? Da mesma forma que a vara de Arão se transformou numa serpente. Ainda nesse mesmo capítulo 7, no verso 22, os magos, usando farmaqueia, eles transformaram água em sangue, né? Em 8:7, eles reproduzem ainda com suas farmaqueias a segunda praga, que é a praga das rãs. Mas aí nós lemos no verso 18 do capítulo hoje que eles não conseguiram, com as suas farmaqueias, não é, reproduzir, mesmo que em pequena monta, a terceira praga, que foi a praga dos piolhos. Não é? No Egito era assim, na mesma forma a gente tem a Babilônia também como uma sociedade profundamente interessada, envolvida com o oculto, né? Com as suas farmaqueias. E por causa desse envolvimento, nós vemos aqui, por exemplo, algumas profecias a respeito da destruição de Babilônia por causa disso. Eu vou ler aqui Isaías 47, os versos 9 e 12. Diz assim, verso 9: Porém, ambas destas coisas virão sobre ti num momento, no mesmo dia: perda de filhos e viuvez. Em toda a sua plenitude virão sobre ti, por causa da multidão das tuas farmaqueias e da grande abundância dos teus muitos encantamentos. Interessante que na linguagem de hoje diz assim: eu sei que você sabe fazer despachos e que as suas feitiçarias são poderosas, mas tudo isso não adiantará nada. De repente, no mesmo dia, você vai ficar viúva e vai perder os filhos. E no verso 12: deixa-te estar
com os teus encantamentos e com a multidão das tuas feitiçarias, em que trabalhastes desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito ou se porventura te podes fortalecer. Né? Então, a linguagem de hoje também. Fique com os despachos e as feitiçarias, as farmaqueias, que você tem praticado desde jovem. É possível que eles a ajudem e que com eles você assuste os seus inimigos. Então, irmãos, nós podemos ver que o envolvimento dos homens, né, com a feitiçaria, o fascínio dos homens com essas coisas é muito antigo e é muito disseminado, né? As pessoas têm essa atração. Grécia e Roma também foram atraídas por essas práticas, né? Na arqueologia, é uma coisa relativamente comum você ver túmulos com inscrições de pessoas que se declara que elas morreram em virtude de farmaqueias lançadas contra elas, né? Feitas contra elas, feitiçarias, né? Então, essa prática, tanto no passado quanto no presente, era sempre feita com más intenções. Não eram boas intenções, né? Talvez obter vantagem financeira sobre uma pessoa, ou roubar o homem ou a mulher de alguém, né? Ou então causar mal a uma pessoa, né? Chamar doença para essa pessoa, ou morte para essa pessoa, ou fazer com que a pessoa fique pobre, né? Perca os seus bens arruinada financeiramente. Né? E era comum naquela época também, de Paulo, se oferecer, depositar oferendas em cemitérios, ou até mesmo dentro dos túmulos. Às vezes, as pessoas podiam encontrar ossos, né? Onde o inimigo passava, se enterrava ossos no lugar onde ele passava, ou às vezes no lugar onde ele ficava. Né? Eu me lembro, nosso amigo advogado, né, que ia conosco para o trabalho, naquela curva ali, na grande curva da ponte, lembra? Estava muitas vezes engarrafado ali, os carros paravam sem motivo aparente, ele dizia assim, tem uma cabeça de burro enterrada aí. Né? Então, é sempre assim. Né? Então, essas coisas, poções, né, talismãs, eram muito comuns também. Né? Assim também, irmãos, era muito generalizado o medo do mal-olhado, do olho grande. Né? O mal-olhado era especialmente pernicioso contra as crianças. As crianças eram menos... tinham o corpo menos fechado, digamos assim, menos resistentes contra essas coisas, né? Então havia uma proteção eficiente para proteger as crianças, que era colocar no pescoço dessas crianças um cordãozinho com um falo pendurado. Se você não sabe o que é um falo, procure no dicionário que eu não vou dizer aqui, né? Esse falo podia ser colocado também em várias partes da casa, né? Como você coloca uma ferradura, muitas vezes coloca-se uma ferradura atrás da porta, se colocava um falo atrás da porta, né? Então, no tempo de Paulo, as pessoas criam com muita intensidade nessas coisas, né? Eu me lembro vou dizer mais tarde isso, né? Exatamente isso. E hoje? Como é hoje? Será que é tão diferente da época da antiguidade? Hoje a gente tem coisas muito sofisticadas, dirigimos carros sofisticados, mas ao mesmo tempo, né, cremos nestas coisas. Eu sempre me lembro, quando estou falando sobre essas questões, do Antônio Carlos Magalhães. Conhece o Antônio Carlos Magalhães? Olha lá. Está vendo? Os mais jovens não conhecem. Conhece, Karine, o Antônio Carlos Magalhães? Está vendo? Não conhece. Né? Os outros conhecem, né? Então, foi um governador da Bahia, foi senador, foi ministro. E quando ele era ministro das telecomunicações, o Brasil lançou um satélite, alta tecnologia, mas ele deu um jeito de mandar e fazer que colocassem no foguete umas fitinhas do Senhor do Bonfim para garantir que o
o foguete chegasse lá no lugar certo, né? Então é exatamente isso, é essa alta tecnologia com essa superstição, né? E isso não importa se é rico, se é famoso, se é pobre, se é letrado, se é ignorante, se é doutor, né? Não importa. Os brasileiros creem assim. Fala, Miriam. Não sei. É um mistério para mim. E é interessante, né, que falam que ah, os negros, né, são bandistas, são as religiões ditas afro, né? Você for lá, o Rio Grande do Sul é um país mais umbandista, mais praticante de religiões afro e brancos, né? Teve uma polêmica agora, não sei se vocês viram, de uma igreja católica que no salão de festas, salão paroquial da igreja, não sei onde, qual é a cidade, não me lembro agora, eu acho que é Porto Alegre. Eles alugaram o salão para um terreiro. E lá os santos desceram, né? Foi uma festa em homenagem a Exu Caveira. E aí os católicos da igreja ficaram, né, chateados com o padre, mas o padre falou: eu queria evitar que a gente fosse chamado de intolerante, né, religioso. Eles pediram para alugar e a gente alugou, disseram que era uma festa, mas você vê lá depois o pai de santo é branco, né? E qual é a religião dos negros brasileiros? São evangélicos pentecostais, a maioria, né? A maioria. Então, dizer que essa coisa é. Bom, fecha parênteses. Né? Mas, de fato, o Rio Grande do Sul, alguém disse, um gaúcho, que em qualquer lugar de Porto Alegre que você esteja, na sexta-feira você vai ouvir o som de atabaque. Não importa em que lugar de Porto, em que bairro, você vai sempre ouvir o som de um atabaque. Né? Assim, nós mais velhos, os mais velhos que não tiveram o privilégio de ser criado por pais crentes, todos nós devemos já ter aprendido, quando a gente era criança, que é fatal deixar o chinelo com a sola virada para cima, né? O que acontece se você deixar a mãe morre, né? A mãe morre. E se você andar de costas também, para trás? A mãe morre também. E se você estiver sentado com a perna estendida, alguém passar por cima das suas pernas? Hã? Fazer de conta que não ouvi. Né? Se passasse por cima das pernas, você não crescia. Você não crescia, né? O uso da figa protege do mal olhado, né? E a figa substituiu o falo. Não sei se vocês sabem disso. Né? Espada de São Jorge também é uma boa proteção contra aquele olhar seca-pimenteira, né? Não é? Todo mundo já aprendeu isso? Aprendeu, o Rômulo? Não, aí, o Rômulo não aprendeu. Que privilégio, Rômulo, que você teve, né? Foi privilegiado, né? Exatamente. Você aprendeu isso? Você aprendeu? Né? Então, nós vemos isso. Mas, ao mesmo tempo, quando nós olhamos para os nossos arraiais, o que nós podemos dizer, né, do feiticeiro cristianizado, né, que acredita ou que propõe que você leve para casa a água do Rio Jordão para você jogar nos cômodos da sua casa, ou que leve óleo santo, óleo ungido, né? Óleo ungido de Israel, ou então uma rosa ungida, ou então que você leve a carteira de trabalho para que possa ungir a foto de alguém, ou então orar com um copo d'água na frente da televisão e depois beber a água do copo, ou então fazer um ponto de contato com a mão do pastor na tela da televisão, não é mesmo? Então, assim, reparem como, mesmo com a roupagem evangélica cristã, é o velho paganismo, né? É o amor, é a atração pela feitiçaria, né?
Então, a gente às vezes vê cristãos apavorados com profecias que falam a respeito, né? Alguém fez um trabalho contra você, né? Uma vez eu vi um colega de trabalho veio falar comigo, crente, apavorado, porque foi numa profeta dessas, né? E a profeta disse que tinha uma nuvem negra em cima dela, por onde é que ela fosse, tinha uma nuvem negra em cima dela. E ela estava apavorada com isso, por causa dessa profeta que fez essa revelação, ou melhor, um revelamento para ela, né? O livro de Atos 19, capítulo 19, ele descreve como antigos adeptos, né, da Farmaqueia se converteram à fé cristã. E o que eles fizeram, lembram? Eles fizeram uma grande fogueira e jogaram nesse fogo os livros deles, né? E esses livros, vocês sabem, naquela época não eram nada baratos. Eram rolos e era copiado à mão e era sempre caro, né? Por que eles não venderam? Com certeza iam ter um bom rendimento, né, com a venda dos livros. Mas eles aprenderam que eles não podiam servir a dois senhores, né? Eles aprenderam que só há um em todo o universo a quem nós devemos temer. Eles aprenderam isso, né? E eles... Uhum, uhum, uhum. É, eu tive um primo que... É, ele chegou a pai pequeno de um centro de Umbanda traçado com Angola. Alguém sabe o que significa isso? Pai pequeno de um centro de Umbanda traçado com Angola. Ninguém sabe o que significa isso? É. Pai pequeno é como se fosse, na nossa, transportando para cá, né, quando tem diácono, presbítero e pastor, ele era presbítero. A hierarquia super, acima era pai de santo. Ele era pai pequeno, depois é pai de santo. Então ele chegou a quase, né, ao topo da hierarquia. Umbanda, vocês sabem que é uma religião criada em São Gonçalo, né? Não faz sacrifícios de animais, e a Angola é mais para o candomblé, que faz sacrifício de animais. Então eles tinham as duas coisas no terreiro, né? Se você é vegetariano, você pode fazer um despacho vegetariano, mas se você come carne, você pode fazer um despacho lá com os animais, né? Sangue, etc. e tal. Então, ele também se converteu, né? E quando ele antes dele se converter, quando ele foi, entre aspas, né, batizado lá, iniciado, cortaram aqui, fizeram tipo um freio, né? Rasparam a cabeça dele aqui, botaram num alguidar, num potinho, fecharam e botaram lá no altar. E designaram lá o orixá para ele. E disseram para ele o seguinte: se você abandonar a fé, o orixá vai te pegar e pode te deixar até maluco, te deixar doido, né? Ele deixou a fé e nada aconteceu com ele, nem sonhos ruins, nem nada, né? Então, esses homens aqui de Atos 19 também tinham essa convicção de que se eles temessem a Deus, eles não precisavam temer nenhum outro poder desse mundo, né? Eles também aprenderam que aquilo que está lá registrado em Números 22 e 23, esses dois capítulos são muito interessantes, né? Eles registram quando Balaque, o rei dos Moabitas, movido pelo medo, né, dos israelitas, né, ele pagou a Balaão para que Balaão, por meio de farmaqueia, segundo a Bíblia Septuaginta, a Bíblia grega, né, ele amaldiçoasse o povo de Israel. E Balaão bem que tentou. Mas nós temos lá no capítulo 23, versículo 23, essa grande verdade aqui, né? Contra Jacó não vale encantamento, literalmente farmaqueia, na língua grega, nem adivinhação contra Israel. Não tem praga, não tem poção, não tem nada que você faça que
que valha, né, que pegue, né, em Israel. Então, o que esse texto diz é que se nós temos o selo, aquele selo que diz, né, que Paulo escreve a Timóteo, Deus sabe aqueles que são seus, Deus conhece. Essa verdade tem esse selo. Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que lhe pertencem. Se nós temos esse selo, nós sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? E aqui, irmãos, uma coisa que eu acho importante é, dentro desse contexto, principalmente para os mais jovens, né, é a ordem de Paulo de não se colocar no mesmo jugo com o incrédulo. Se você se coloca no mesmo jugo com o incrédulo, você que tem o selo com aquele que não tem o selo, Paulo chama isso de jugo desigual. E ele diz uma coisa interessante, né? A luz não tem comunhão com as trevas. Não existe concórdia entre Cristo e Belial. Não existe consenso entre o templo de Deus e os ídolos. Repararam as palavras? O jugo desigual, luz, não tem comunhão com as trevas, não há concórdia entre Cristo e Belial, e nem consenso entre o templo de Deus e os ídolos. E o apóstolo Paulo continua dizendo, para terminar, né? Vou ler 2 Coríntios 6,17. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. Esse não toqueis não significa que a gente não pode tocar. Eu mesmo já peguei despacho e joguei no lixo. Estava atrapalhando lá a entrada do carro na garagem, não aqui, lá no Rio. Peguei tudo e joguei no lixo. Não é? Então, não significa não tocar. Não tocar aqui no sentido de tocar com reverência, tocar com respeito, tocar com temor, tocar com envolvimento nessas coisas. Não se envolver crendo que essas coisas são podem ser manipuladas por nós. Não é? Então, não toqueis em nada imundo, e eu vos receberei. E serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. E, para terminar, ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. E mais uma vez, se você teme a Deus, você não precisa temer nenhuma força, nenhum poder, nenhum espírito deste mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém. Vamos orar. Deus bendito, nós te oramos, Senhor Deus, por mais esse período que passamos aqui em oração, buscando a tua santa e bendita face, Senhor. Muito obrigado por essa esperança bendita, Senhor, que somos guardados perfeitamente, aninhados, Senhor Deus, aconchegados nos braços poderosos do Deus eterno, nosso Pai celestial, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, porque nós não precisamos, não devemos temer nada neste mundo, Senhor Deus. Se nós tememos ao Senhor, se nós nos chegamos a Ti, Senhor, com confiança, com um coração puro, Senhor Deus, nós precisamos, Senhor Deus, lembrar dessas coisas sempre. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo. E abençoa, Senhor Deus, também o Rio de Janeiro, Senhor Deus, essa cidade conflagrada, Senhor Deus, em que nós vivemos, Pai Santo. Em que muitas vezes, Senhor Deus, nós nos envolvemos em tantas situações, Senhor Deus, ou resvalamos em tantas situações difíceis, Pai. Abençoa, Senhor Deus, os nossos governantes, Senhor Deus. Dá-lhes, Senhor Deus, arrependimento, Senhor Deus. Faz com que eles elaborem leis de acordo com a Tua lei, Senhor Deus, para que eles favoreçam o inocente e não o culpado, Senhor Deus. Para que eles favoreçam o homem de paz e não o homem de violência, Senhor Deus. Para que eles favoreçam, Senhor Deus, o homem de mãos limpas e não o homem que tem sangue nas mãos, Pai Santo. Pai, até quando, Senhor Deus, nós haveremos de suportar estas coisas? Os teus santos do passado ousaram clamar a Ti, Senhor, até quando? E nós também, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, até quando, Senhor? Mas ao mesmo tempo nós confiamos no Senhor. Nós confiamos que o Senhor rege este mundo, Senhor. E que os teus planos se desenrolam, Senhor Deus, neste mundo sem obstáculos, Senhor Deus, sem percalços, Pai Santo. E por isso nós te louvamos por tua sabedoria, por tua bondade e por teu amor. Graças te damos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém.
Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio e hoje para sempre, eternamente. Amém. 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 Vamos tirar nossa foto?